Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor para mais um estudo da Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso tema de algumas semanas. Estamos falando sobre batalha espiritual, sobre essa guerra travada na nossa caminhada cristã, as dificuldades enfrentadas, o inimigo que temos que enfrentar todo dia. E hoje quero falar um pouquinho da tentação, como livrar da tentação, que na verdade são talvez os buracos do nosso caminho que nos faz tropeçar, que nos faz cair, deslizar, e muitas vezes perdemos. Por, às vezes, um momento não vigiarmos, nós caímos na tentação. Como vencer a tentação? Primeiro eu queria esclarecer aqui que muitas vezes a gente confunde duas situações, que é a tentação e a provação. Se você abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, o versículo 2 fala da tentação. Diz assim que a tentação... Aliás, o versículo 2 fala de provação. Diz assim que a provação vem de Deus. E que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança ou paciência a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Ou seja, a provação é Deus que permite, é Deus que nos impõe para o nosso crescimento. É como você fazer um curso e de tempo em tempo você tem que fazer uma prova de avaliação da sua caminhada, da sua conduta, para ver se você está indo bem. Isso Deus faz conosco a cada tempo, de tempo em tempo, Ele envia uma provação para que nós possamos passar por essa prova, caminhando no caminho certo para receber a nossa coroa, para receber o nosso prêmio final. E no verso 13 do mesmo capítulo de Tiago, capítulo 1, fala da tentação. Fala assim que a tentação não vem de Deus, e que ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Ou seja, a tentação já é do maligno, é um convite ao erro. Então o que é tentação? Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou ilícita. E se você for comparar também os frutos da tentação e os frutos da provação, são frutos diferentes. Apesar das duas coisas se parecerem muito, às vezes você está sendo tentado e pensa que provação de Deus, e às vezes você está sendo provado por Deus, fazendo que tentação, pede até a Deus para te livrar daquilo, como se aquilo fosse do mal. Mas é Deus testando a sua vida. Os frutos são diferentes. A provação vem para que, uma vez aprovado, tomemos posse da coroa da vida. É o que eu já falei, é a prova para nos testar, para ver se estamos bem, porque o propósito de Deus para a nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que tomamos a decisão de andar no caminho, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos uma boa caminhada. Há tropeços, há dificuldades, há barreiras, então há muita coisa para nos atrapalhar a caminhada, para nos impedir, pedras, buracos, caminho estreito, apertado. E às vezes tem situações que nós pensamos que nem vamos conseguir sair. Muitas vezes na minha vida eu já cheguei ao ponto de pensar assim, esse aqui é o fim do túnel, não tem mais saída, não tem mais jeito. E aí Deus manda o livramento, e manda o conforto, o consolo, a ajuda, o socorro, e nós conseguimos sair. E quando passamos aquela dificuldade, olhamos para trás e vemos que foi a mão de Deus que nos levou, que nos conduziu, né? E a tentação? A tentação nasce da cobiça em nós mesmos, que gera o pecado que, uma vez consumado, nos leva à morte. A tentação nasce lá na nossa mente. O diabo joga uma seta, nos apresentando algo bom, algo que a gente gosta, que a gente sabe que é ilícito, mas por um momento a gente mira naquilo ali e coloca a mente para funcionar.
Então daí gera o pecado e o pecado gera a morte. Há também um consolo na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que diz assim, que fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima da vossa força, mas junto à tentação vos dará também o escape. Então tem mais isso ainda. Ninguém pode dizer assim, eu caí porque a tentação foi mais forte do que eu não resisti, Deus não me ajudou, não me livrou e eu caí. Na verdade, a própria palavra de Deus diz assim que Deus dá também, junto com a tentação, Ele dá o escape. Ou seja, Ele não deixa você ser tentado acima da sua capacidade de sofrer. E Ele dá também o escape para que você não se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Então, Ele permite a tentação, como permitiu o diabo atacar Jó, até onde Jó aguentou. E Ele disse, não tira a vida do Jó. E a vida de Jó permaneceu e Jó superou aquela tentação, aquela luta toda e saiu vencedor porque Deus estava com ele, mesmo no meio da luta. Na verdade, a palavra de Deus não nos promete nos tirar a luta, a batalha, mas Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nos dando poder, nos dando autoridade sobre o mal e nos fortalecendo quando nós precisamos e nos socorrendo quando nós estamos em perigo. Esta é a bondade de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora eu quero citar aqui alguns passos para vencer a tentação. É lógico que eu não tenho todas as dicas para você, né? O nosso inimigo é astuto, ele vem de várias maneiras, então não tem uma lista de coisas que você pode fazer para se livrar da tentação, mas tem algumas coisas que valem. O primeiro passo eu já falei aqui várias vezes. Não subestime o seu inimigo. O seu inimigo é antes de nós, ele conhece bem a nossa estrutura, alguns se admiram, por exemplo, vai no centro espírita e ouve a voz de um parente dele que já morreu. É claro que aquilo é o nosso inimigo e ele conhece até a voz de Adão, ele conviveu com Adão e todos os seres humanos até hoje, ele sabe imitar qualquer um que ele quiser. Então não se engane, ele conhece a nossa estrutura, conhece bem, apesar de ele não ser onipotente, mas ele é espírito e mais poderoso do que nós, porque nós ainda estamos na carne, né? Temos autoridade sobre ele? Temos, autoridade dada por Jesus, em nome de Jesus nós o vencemos, mas ele, espiritualmente, ele é mais forte do que nós. Ele não é onipresente, ou seja, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tem milhares de demônios a seu serviço. Pasmem vocês, o inferno é super organizado. Há uma hierarquia, superiores, há um exército de anjos maus que trabalham para os superiores e obedecem ao comando e são super organizados, e para o lado do mal, hein? O reino das trevas é super organizado. Então, apesar do diabo não ser onisciente, não saber tudo, não estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele tem milhares de demônios a seu serviço. Ele não é onisciente, porém muito astuto e inescrupuloso. Por quê? Ele espera o momento da nossa fraqueza para nos atacar. Ele fez isso com Jesus. Jesus estava lá no monte 40 dias e 40 noites em jejum, orando ao Pai para começar o seu ministério. E o dia que Jesus teve fome, o diabo estava lá esperando e falou assim, se você é filho de Deus, você está com fome, manda essas pedras transformarem em pão. Foi quando Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra para se defender naquele momento e vencer o inimigo. Então ele não tem nenhum escrúpulo, ele espera quando você está fraco em alguma área para atacar, para dar a você aquilo que você está precisando. O nosso inimigo também sabe
que o pecado nos afasta de Deus, como está em Isaías 59. O que está em Isaías 59? Lá fala assim que o braço do Senhor não está encolhido. E que o ouvido do Senhor não está surdo para não nos ouvir, e nem o braço encolhido para não nos livrar, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado é como uma camada de ferrugem que entra entre nós e o Senhor, algo que nos separa de Deus, que produz um isolamento. Quando você peca, você se torna abominável diante de Deus e você perde o contato. Então o diabo sabe muito bem disso, que quando o homem perde o contato com Deus, ele está arruinado. Ele faz tudo para que você peque, para que você se separe de Deus. Então, por isso ele faz tudo para nos induzir a pecar contra Deus. E no verso 14 de Tiago 1, ele nos diz o seguinte, que ser tentado não é pecado, mas um convite a pecar. Muitas pessoas se preocupam quando está passando por uma luta, alguma coisa que você está tentando pecar, que está tentando levar ele para o caminho do erro, ele já fica preocupado, estou pecando contra Deus, começa a pedir perdão por aquilo, na verdade ele não pecou. A vontade de pecar não é pecado, é um desejo controlável, dominável, que você, com a graça de Deus na sua vida, você pode controlar, você pode dominar. Lembra da história de José do Egito? José foi muito tentado, um rapaz jovem, bonito e atraente, segundo a palavra mesmo diz, morando sozinho ali no meio de um povo estranho, escravo, de língua diferente. E todos os dias aquela mulher de Potifar chamava José e falava assim, vem deitar comigo. E ele falou assim, eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele nem preocupou com ele, com família, com ninguém. Ele falou assim, eu não posso pecar contra o meu Deus, nem trair a confiança do meu Senhor, seu marido, você é casada. E todos os dias aquela tentação, até que aquela mulher se agarrou em José tentando forçá-lo, ele diz a palavra que ele largou as suas vestes na mão daquela mulher e fugiu. Então é possível fugir da tentação, é possível fugir do pecado, se você buscar força no Senhor, se você buscar pela sua fidelidade ao Senhor, que é santo, você pode fugir do pecado e se livrar. Foi o que aconteceu com José do Egito naquela situação, e ele sofreu consequências. Mas, porque a fúria do diabo era grande contra ele, mas ele venceu e se tornou logo depois o rei do Egito, né? Governador do Egito. Então, ser tentado não é pecado, mas um convite a pecar. Por quê? Porque é um processo. O primeiro ponto desse processo, eu vou chamar de concepção. Concepção é que nasce no pensamento, né? Você concebe o pecado, você permite que o pecado ache um lugarzinho no seu pensamento, começa como se tivesse concebido o pecado. O segundo ponto, eu chamo de gestação. O pecado começa a ganhar vida dentro de você. Primeiro você pensa em algo, depois você começa a dar asa à sua imaginação. E se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu falar isso, falar aquilo, e vai planejando, começa um planejamento dentro da sua mente que vai tomando força, tomando corpo, como uma criança gestando mesmo. E a terceira fase é a consumação, que chega à prática do pecado. Ninguém adultera de uma hora para outra, ninguém rouba de uma hora para outra. Ela vai caminhando, um crente santo do Senhor, ela vai caminhando pela rua, de repente ele vê algo fácil de levar, e fala assim, vou roubar aquilo ali, e sai roubando. Não, primeiro ele pensa muito, ele faz projetos, faz planos. É a consumação do pecado no coração que traz a prática. E o resultado? O resultado é a separação de Deus e, por fim, a morte espiritual. Na verdade, morte espiritual é a separação de Deus. É viver sem Deus eternamente.
O diabo usa a melhor estratégia ou a isca certa. Quando você vai pescar, os pescadores aí entendem disso. Eu converso muito com o irmão Geraldo, ele sabe a isca que cada peixe gosta, né? Ele brincou muito quando nós fomos pescar em Três Marias, ele não conseguiu pegar peixe nenhum e falou assim, eu trouxe a isca errada. Eu trouxe muita carne, os peixes daqui não gostam de carne. Então ele não pegou nada naquele dia. O diabo sabe muito bem de que você gosta, sabe exatamente o que lhe agrada. O que ele fez com Eva? Ele mostrou aquela fruta para Eva, olha como essa fruta é agradável, essa fruta é saborosa, essa fruta é atraente às vistas. E Eva, vendo aquilo tudo, acabou comendo daquela fruta por causa da sua aparência e deu o que deu, né? Então ele sabe exatamente o que você gosta, ele usa a isca certa. Se você tem uma fraqueza em alguma área da sua vida, ele usa exatamente aquilo que você é fraco para te atrair. Ele apela para a nossa natureza carnal. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe o que atrai o homem. Então ele usa isso para atrair o homem. Em terceiro lugar, ele espera o momento certo para atacar quando estamos vulneráveis. Ele espera o momento que nós estamos fracos em alguma área para nos atacar. Ele nos ataca em 3 áreas específicas da nossa vida. É o que o texto diz, a concupiscência. Primeiro, a concupiscência da carne. É onde está o desejo da carne pelas coisas desse mundo. Segundo, ele ataca com a concupiscência dos olhos. O texto de Gênesis faz assim que Eva viu aquela fruta e viu que ela era agradável aos olhos. E nos nossos dias, isso está muito puxado para o lado do sexo, do dinheiro e do poder. Em terceiro lugar, a soberba da vida, ou ser independente de Deus. O maior sonho do homem natural sempre foi ser independente de Deus. Se ele for independente de Deus, fica mais fácil, porque não tem que prestar conta a ninguém. E eu digo para vocês que ser dependente de Deus é a coisa mais maravilhosa da nossa vida. Ter em quem refugiar, ter a quem buscar, ter um colo para deitar no momento da tristeza, da angústia, no momento que está perdido, sem rumo, ter uma direção, uma luz para nos iluminar o caminho, para nos mostrar a verdade. Então a soberba da vida talvez seja o resultado final do homem sem Deus que é atacado pelo diabo. Como vencer tudo isso? O Maquiavel, tem muitas frases interessantes do Maquiavel, e uma delas ficou famosa, ele diz assim, dê ao homem o poder e saberás quem ele é. Você quer saber o caráter de uma pessoa? Dá autoridade para ele, dá poder para ele, você vai ver que ele não é aquilo que você pensava. A pessoa, quando se reveste de poder, ele fica arrogante, ele fica tentando sobrepor os outros, estar por cima, estar acima de todos, e muitas vezes ele não é bem visto por causa disso. Então, o poder sobre a cabeça. O inimigo muitas vezes usa o poder para derrubar alguém. Por exemplo, quando alguém está muito bem na igreja, Deus dá dom espiritual, ele começa a trabalhar na igreja, começa a se destacar na igreja, o inimigo faz tudo para puxar ele para trás, para ele desistir, coloca tropeço na vida dele, para ele desistir, atrapalha o casamento dele, atrapalha a família. Mas quando ele insiste em andar com Deus, em fazer as coisas do Senhor, muitas vezes o inimigo o empurra para frente, fala assim, puxa vida, você está bem demais, você está melhor do que o pastor, você precisa tomar o lugar do pastor, e começa a empurrá-lo para frente até que ele cai no precipício. Então a estratégia é de acordo com a situação. Ele usa aquilo que for mais próprio para ele, mais prático, para ele derrubar a cada um de nós. Então dê ao homem poder e autoridade, você saberá quem ele é. Então, alguns passos para vencer essa situação. Primeiro passo, não confie em sua própria força. Por mais dons espirituais que você tenha, por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você seja
frequente na igreja, por mais que você tenha comunhão com os irmãos, por mais que você se ache forte, não confie na sua própria força. Eu já vi uma história de um pregador que falou, e chegou na igreja e falou assim: olha, irmãos, orem por vocês uns pelos outros, por mim não precisa orar que eu sou forte, eu já sou tarimbado nesse negócio. E esse homem foi enfraquecendo e caiu, porque ele confiou na sua própria força. A própria Bíblia diz que nós não devemos confiar em nós mesmos, porque o nosso coração ele é enganoso, o coração do homem é enganoso, ele nos engana às vezes. Segundo ponto, esvazie-se de si mesmo e se enche do Espírito Santo. O homem vencedor nessa terra, ele deve estar cheio do Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo pode dar livramento total e completo às nossas vidas e nos fazer mais que vencedores. Ele é o vencedor na nossa vida, Ele que levantou Jesus de entre os mortos. Ele é o Espírito que vivifica o ser humano que crê no nome do Senhor. Então, esvazie-se de si mesmo e deixe-se ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, fuja da tentação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 nos fala disso. Foi o que José fez. José poderia ter pensado: eu estou sozinho aqui mesmo, ninguém me conhece, eu sou de outra nação, ninguém está vendo nada, Potifar não está em casa, eu vou me entregar a essa mulher. Mas ele fugiu da tentação e Deus deu a ele um grande livramento. Em quarto lugar, vigiar e orar. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus falou assim: olha, o espírito de vocês está pronto, espiritualmente vocês estão prontos, mas a carne é muito fraca. E o inimigo ataca exatamente a carne que é fraca e pode derrubar vocês. Então orem e vigiem. Aliás, lá está o contrário, lá está vigiar e orar. Primeiro eu vigio, depois eu oro, né? Em quinto lugar, Tiago capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Jesus resistiu ao diabo ali no monte da tentação, a Bíblia diz assim que o diabo se ausentou dele. Quando Jesus usou a palavra para enfrentar o diabo se ausentou dele. Então a palavra de Deus tem esse poder de nos levar a resistir ao poder do mal e a pegar ao bem. E em sexto lugar, não viva perigosamente, correndo risco. Eu já contei aqui na escola dominical, vou contar de novo, que vale a pena contar. Quando eu vim para Belo Horizonte, isso faz algum tempo, 1973, o primeiro emprego meu foi no Instituto Ezequiel Dias, ali na Gameleira. E lá tinha, do lado de fora do pátio, tinha um serpentário cheio de cobras. E no meio daquelas cobras tinha uma grande cobra sucuri, de 8 metros de comprimento, que dormia a maior parte do tempo. Parecia assim que ela não oferecia risco algum. E de tempo em tempo eles colocavam um coelho lá junto com ela, que era para ela se alimentar. Só que o coelho, colocava o coelho lá dentro do cercado da cobra, a cobra não comia o coelho, não, ficava por ali. E o coelho nos primeiros dias fugia dela, corria, ficava caçando os cantinhos, mas por fim ele ia acostumando com o perigo. E eu cheguei a ver o coelho dormindo em cima dela, ela enroladinha e o coelho dormindo em cima dela. Até que um dia, ela cismava que era o dia dela se alimentar, ela enrolava no coelho, quebrava ele e comia. Assim o diabo muitas vezes vai dando corda para nós, vai dando corda, vai esticando essa corda e nós vamos caindo na dele, vamos ficando, não oferece perigo nenhum não, igual a cobra lá. E de repente ele nos dá o bote final e nos leva junto com ele, né? Então não brinque com perigo, não viva perigosamente, não brinque com cobra, porque é perigoso, o diabo é uma cobra. E por fim, oração. A nossa chave se chama oração, chave da vitória, chave para vencer os obstáculos. Ore. Ore sempre, em qualquer lugar, não precisa escolher lugar para orar.
nem no monte, nem no templo, mas em qualquer lugar, em espírito e em verdade, ore a Deus. Segundo, ore por qualquer motivo, qualquer coisa que estiver te perturbando, faça uma oração. Eu lembro quando minha mãe converteu, um dia eu cheguei lá, em Matozinhos, onde ela morava, ela perguntou para mim assim, ela fazia muitas perguntas, perguntou assim, a gente pode orar por animais? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, é porque esse cachorro estava com um machucado ali, eu orei, ele sarou. Eu falei assim, então pode. Se a senhora orou e Deus ouviu, então pode orar por animais. Sim, eu acabei de aprender mais uma coisa. Então qualquer coisa que estiver te perturbando, seja ela grande ou pequena, coloque isso diante do Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele fará sobressair sua justiça como o sol do meio-dia, diz a palavra. Então você pode e deve orar em qualquer situação, por qualquer motivo. Ore em qualquer circunstância, esteja difícil ou esteja fácil. Muitas vezes no trabalho, já trabalhei muitas coisas difíceis, aquele momento difícil que a gente está tentando fazer uma coisa difícil, eu falava assim baixinho, Senhor, me ajuda, me dá uma força aqui, Senhor, eu preciso do Senhor aqui agora. E orava ali, de repente eu conseguia fazer aquilo que eu estava fazendo, aquela manobra, e dava tudo certo, né? Então você pode orar por coisas grandes e coisas pequenas. Deus faz qualquer coisa para abençoar a sua vida. Use o poder do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, e quando você fala em nome de Jesus, a terra estremece, o inimigo foge, porque há poder nesse nome. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Use o poder da palavra, como Jesus fez no monte quando foi tentado. Jesus usou a palavra. Tudo que o diabo falava com ele, ele falava assim, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestará culto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus usou a palavra, você também pode usar a palavra como arma de defesa contra o inimigo. Agora, para usar a palavra, é preciso que você a conheça. Precisa ter intimidade com ela. A Bíblia conta no livro de Atos que 2 rapazes, filhos de Seva, viu um endemoniado lá na cidade deles e falou assim, vamos expulsar aquele demônio? Vamos. Chegou lá, eles tinham visto Paulo expulsar demônio e falou assim, olha, demônio, em nome do Deus de Paulo, o Deus que Paulo prega, nós te expulsamos. E o demônio falou assim, olha, eu conheço Paulo. E como conheço? Conheço Paulo, sei muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? E partiu para cima dele. Eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham comunhão com Deus e queriam fazer coisa em nome de Deus. Então não adianta você falar um cristianismo bonito, sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus faça isso, faça aquilo. Se você não tiver intimidade com a palavra de Deus e com Jesus, você não conseguirá nada. Isso é para quem conhece a palavra de Deus. Para usar a palavra é preciso conhecê-la. E para usar o poder do nome de Jesus é preciso ter intimidade com Ele. Quando você conhece Jesus e Jesus te conhece, você tem intimidade com Ele, você tem esse poder na sua vida. E como foi com Jesus, todos nós somos convidados a tomar atalhos para alcançar objetivos. O objetivo do diabo ali no monte com Jesus foi tirar Jesus do caminho. Ele falou assim, olha, você veio aqui para implantar um reino, eu sei. Ó, dá uma olhada, levou em cima do monte mais alto da região e falou assim, dá uma olhada aqui, esses reinos aqui, tudo são meus. Ó, e eu te dou se você simplesmente prostrar e me adorar. Não é muita coisa não, uma adoradinha só. Só você prostrar um pouquinho já valeu, eu te dou os reinos do mundo tudo. Foi quando Jesus falou que só o Senhor a gente adora e só a Ele a gente presta culto, né? Não ia adorar ninguém. E para terminar, Hebreus capítulo 10, verso 3 diz assim, retenhamos firme a nossa confissão, ou a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel, ou fiel é o que prometeu. Nós temos uma confissão, nós temos uma esperança, nós temos uma fé
a zelar. Nós temos um caminho a correr, uma jornada e um objetivo a alcançar. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, pois Deus é fiel e Ele que nos prometeu a vitória final. Se nós confiarmos de todo o nosso coração, se nós fizermos de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores. Se nós tivermos comunhão com Deus, se nós conhecermos a Jesus e Ele nos conhecer também, há uma comunhão entre nós, nós somos vencedores em Cristo. Meu amado, minha amada, que Deus te abençoe nesse dia. Medite nesta palavra, na sua luta do dia a dia, contra a tentação, contra as astutas ciladas do diabo, que você seja revestido da armadura de Deus e tenha a sua vitória em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, até a próxima.